diretor cinematográfico, roteirista, argumentista e fotógrafo. Estamos falando de Orlando Bonfim. Orlando é um conhecedor e admirador da cultura capixaba. Ele realizou e produziu vários filmes de ficção e documentários sobre algumas questões ligadas à cultura capixaba. Dentre elas estão Augusto Rusque, as Paneleiras e o Ticumbi. A gente conversa hoje no Videomaker com Orlando Bonfim sobre o seu trabalho e sobre algumas questões relacionadas à cultura capixaba. Tudo bem, Orlando? Tudo bem. Como que foi o seu primeiro contato com a cultura capixaba? Olha, ele se deu de uma forma até revendo, sabe, uma forma inusitada. Porque tinha muito tempo que eu não vinha aqui ao Espírito Santo, né? As últimas vezes que eu tinha vindo era quando eu era criança, que vinha passar férias aqui com parentes meus que moravam aqui. Eu estava lançando aqui no estado um longa-metragem que tinha produzido, um filme infanto-juvenil chamado Tio Maneco, Caçador de Fantasmas, que era uma série que a gente estava começando a desenvolver em cinema, no Rio de Janeiro, lá na R.E. Farias, junto com Flávio Miliati, Zé Medeiros, que era fotógrafo, Zembis, que disse Miliati, enfim, um grupo grande de artistas, né? Muito bons. E a revista Veja publicou uma matéria especial, numa revista especial, sobre a migração italiana. E no meio dessa matéria toda não tinha nada sobre o Espírito Santo. Eu encontrei numa página alguns estados que eles mencionavam como estados que também tinham alguma imigração italiana, alguns italianos e tal. E lá estava o Espírito Santo com 5 ou 6 linhas. Né? Quer dizer, eu não fiquei tinha nada substancial sobre. Né? Eu fiquei muito indignado porque meus parentes, né, são de Santa Teresa, tudo descendente italiano, né, Gasparini da vida, essas coisas e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer um documentário sobre migração italiana no Espírito Santo, foco o Espírito Santo, para mostrar que na realidade o Espírito Santo foi um dos maiores estados a receber, né, um estado que recebeu, aliás, o maior contingente de imigrantes italianos. Aí foi... A partir daí você começou a desenvolver... voltar para o Espírito Santo, comecei a me ligar e comecei a me ligar num documentário, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Inclusive é um fato interessante no seu currículo que tem mais documentário do que ficção. Aí você também ocupou alguns cargos públicos na área de cultura e defendeu algumas brigas e agora no Conselho de Cultura você está defendendo mais uma, que é a questão das paneleiras. Isso. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chamar o vídeo das paneleiras. Tá legal. Agora, a partir daí, da imigração italiana, que você também entrou em contato com o Rusque? Não, o Rusque eu já conhecia. Sim. Né? Quer dizer, mas conheci de criança. Um grande cientista, né? É um dos gênios da humanidade. Né? É essa figura que ainda precisa de ser apresentada até mesmo ao Brasil. Né? Quer dizer, apresentado mesmo, mostrar o que foi porque, esse às vezes gigante. o conhecimento dele fica mais restrito à área científica, né? Pois é, e é uma coisa lamentável isso, porque na realidade o Rusque era um grande aventureiro no sentido não do irresponsável, mas no sentido daquela pessoa que pega um assunto e leva ele até as últimas consequências. Sabe, é uma pessoa que desbravou o mundo inteiro, uma pessoa que você podia encontrar ali tanto no meio da selva amazônica, né, caçando beija-flores, ou morcegos, ou orquídeas, tá? Ou lá nas matas de Santa Teresa, que às vezes o pessoal de Santa Teresa achava que era maluco, porque quando um daqueles fazendeiros encontrava com ele meia-noite, deitado numa árvore, né, nos galhos de uma árvore, e achava que esse cara está fazendo isso, é um maluco. Na realidade, ele estava lá esperando um determinado tipo de beija-flor, um determinado tipo de morcego, um determinado tipo de bicho, ou mesmo até tratando das questões. Inclusive, com relação ao seu vídeo, é Augusto Rusque Guanumbi. Guanumbi, que é beija-flor. É beija-flor. Em Tupi. Então a gente agora fica com um trecho do Augusto Rusque Guanumbi e daqui a pouquinho a gente volta e para continuar o nosso bate-papo com Orlando Bonfim. Santa Teresa, no Espírito Santo, região serrana. Cidade criada em 1875 por imigrantes europeus, principalmente italianos. Ele nasceu e vive aqui.
filho de José e Maria Roat Rusk. Aos 4 anos, já se perdia pelas matas, onde era capaz de ficar por horas observando bichos e plantas. Aos 10, seu interesse maior era pelas orquídeas. E aos 14, tinha catalogado e desenhado 180 espécies diferentes desta flor. Aos 22 anos, já fazia parte da equipe de cientistas do Museu Nacional. É topógrafo, agrônomo e advogado. Mas aqui, na Chácara Anitta, construída há mais de 100 anos por seus pais, onde hoje funciona o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, e onde ele vive com sua mulher, seus 2 filhos, seus alunos, seus beija-flores e suas flores, ele é Guti. Seu nome é Augusto Rusk. O beija-flor, ou seria colibri, joia viva, pétala alada, arco-íris, zum-zum, é ave estranha. Pode pesar só 1,5 grama, medir pouco mais de meio centímetro e bater as asas até 90 vezes por segundo. Pode voar para trás, a única, e pode voar a 65 km por hora. O beija-flor, apesar de delicado, é ave faminta. Chega a consumir 30 vezes o seu peso em um dia. Algo assim como um homem adulto que comesse mais de 2 toneladas de alimento em um único dia. Mas o seu corpo colorido trabalha mais do que o de qualquer outra criatura. Seu coração chega a bater mais de 1.200 vezes por minuto. Sua temperatura varia entre 39 e 45 graus. Balança-rabo rajado, rabo branco das casas, balança-rabo da mata, rabo branco canela, besourinho de rabo grande, pavãozinho bandeira, topetinho vermelho ou papo branco, são aves que por vocação e ofício beijam flores. E, enquanto as beijam, garantem aos 2 a sobrevivência. Para o beijador, o açúcar do néctar. Para a beijada, o pólen de algum companheiro distante. O beija-flor faz sexo para as flores, mas não faz sexo com as flores, como o seu nome parece insinuar. Porque em matéria de sexo, os beija-flores são muito conservadores. Só o praticam com os de sua espécie. E a ela, a beija-flor, caberá fazer um ninho, chocar os ovos, alimentar os filhotes e cuidar deles até que com 20 dias estejam prontos para o mundo. Bem, de volta com Orlando Bonfim, do Augusto Rusk, a gente parte para o Ticumbi. Quando que você descobriu o Ticumbi? Que eu estava olhando as imagens belíssimas, né, do vídeo, Um Canto para a Liberdade. Fala um pouquinho dessa relação. Olha, o Ticumbi aí ele já nasce de um conhecimento que eu passei a ter uma hora aqui no Estado. Eu conheci Hermógenes Fonseca. Inclusive, essa questão de você estar conhecendo o Estado, partir para o documentário foi com relação a esse conhecimento que você passou a ter sobre a cultura. Sobre a cultura capixaba. Capixaba, né? E que estágio estava essa cultura capixaba? Né? Que foi para mim uma coisa assim, extremamente surpreendente. Quer dizer, uma cultura extremamente rica, sim, mas de forma latente, mas sem que as pessoas estivessem trabalhando, né? Sem que as pessoas conhecessem. E hoje, você acha que as pessoas estão trabalhando e as pessoas conhecem? Hoje eu acho, quer dizer, já passado mais de 20 anos, eu acho que esses anos foram assim, extremamente importantes. Quer dizer, você tem hoje uma solidificação de determinados signos capixabas,
né, que estão presentes quase que já no dia a dia, a questão da paneleira, do congo, do ticumbi, né, quer dizer, são uma série de fenômenos da cultura capixaba e da cultura brasileira, né, que o capixaba carrega e que já são bem mais fluentes, né, são signos muito mais conhecidos, símbolos, né, que já estão abertos. O ticumbi tinha uma passagem extremamente importante porque ele faz um jornal, ele é um drama, né? Ele é contado, né, como um drama em partes, né, como se fosse um teatro grego. Tá? E o Hermógenes Fonseca, que era uma pessoa totalmente iluminada, quer dizer, um ser também extremamente especial, uma pessoa que, quando eu conheci Ruskin, logo depois eu fui conhecer Hermógenes, e eles tinham uma coisa muito em comum, todos os dois eram grandes contadores de casos. O Ruskin, você podia passar 1 dia, 2 dias, ele te contando casos, você morria de rir, que ele misturava um monte de coisas, você ficava completamente alucinante. E o Hermógenes Fonseca, que conhecia tudo da cultura e da alma humana, né? Ele era uma pessoa também extremamente iluminada. E o ticumbi tinha essa característica, quer dizer, o ticumbi é uma força mágica, né? Um alto de mais de 200 anos aqui no estado, é o único, não tem um outro semelhante a ele, né? Nos processos da resistência da cultura negra. E está lá dentro da região do Cricaré, que é uma região também muito específica, uma região... Conceição da Barra, São Mateus, mas principalmente aquele vale, né? Aquela região que tem ali, que não é só da parte da orla, mas ela também vai para o interior, né? E junto com eles tinha uma outra figura totalmente iluminada, que era mestre Pedro de Aurora, né? O último tocador de jongo do estado, né? E um mestre do canto de trabalho. Ele tirava madeira na época que tinha jequitibá na Mata Atlântica, e aquele jequitibá que você precisava de 6, 7 pessoas para dar a volta nele, né? Abraçado. Então, eles tinham, aqui no Brasil, uma tradição do canto de trabalho, né? E que é o que canto que faz o de ritmo. trabalho? É o ritmo. Você vê ele, por exemplo, o cortador de cana, eles têm um canto de trabalho, porque é uma atividade muito de para poder sacrifício. Marcar. É dura a atividade, então eles criam uma cadência, criam um ritmo. Eu perguntei ao mestre Pedro de Aurora o que era o canto de trabalho. Ele falava, é para a vida ficar menos custosa. Não é? Quer dizer que, na realidade, é assim, quase que uma síntese do que é o processo artístico, né? É aquilo para fazer as coisas na vida ficarem mais tranquilas, você poder olhar as pessoas mais calmas, né? Para a nossa vida ficar mais tranquila, então agora a gente vai curtir um trecho do Um Canto para a Liberdade, do Orlando Bonfim. E a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. São Benedito falou que é para nós prestar atenção. Nós pobres só tem valor quando o rico tem precisão. Nós já prestemos atenção que São Benedito falou. Quando o rico tem precisão é que nós pobres tem valor. Conceição da Barra, ao norte do Espírito Santo, último município do estado, fazendo fronteira com a Bahia pelo litoral e com Minas pelo sertão, vive nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro uma festa cultura negra, única em seu gênero em todo o país. Os elementos da cultura negra que até hoje formam e estão presentes em nossas manifestações culturais, eles foram trazidos para o Brasil. E os seus criadores arrancados da sua realidade diária e secular, aprisionados de forma brutal e sangrenta. Reis, rainhas, curandeiros, homens, mulheres, crianças, velhos e guerreiros eram despejados nos portos e exibidos e negociados como escravos. E já prevalecia a máxima: dividir para enfraquecer. Os elementos de uma mesma tribo ou cultura eram separados para que as suas próprias dificuldades pessoais atrapalhassem os seus passos em busca da liberdade. Impedidos de exercerem os seus cultos, suas tradições e culturas, ofendidos e humilhados, maltratados, unia-os a dor comum e lhes sobrava uma trágica estratégia na luta contra a opressão: camuflar em festa os preparativos da luta. Primeiro tem a marcha de rua, depois tem a marcha de entrada, tem a entrada, depois a entrada do secretário com o Reis Congo, a volta da entrada, a corrida de contravia,
A entrada dos contraguia, a guerra, o impire, a volta do corpo de baile, os versos, o ticumbi e a volta do ticumbi. Depois que cantamos a roda grande, então nós cantamos a marcha de retirada. Nós viemos fazer um pedido. São Benedito, vós não diz que São Benedito, meu pai, teus filhos estão padecendo. São Benedito, meu pai, teus filhos estão padecendo. Criação e conhecimento do mundo sonoro. Musicalidade, educação, áudio, aprendizagem. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal. Domingo, 9h30 da noite, aqui no canal Universitário. Horários alternativos, quarta, 10h30 da noite e sexta, 7h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Goiabeiras, bairro de Vitória, ao norte da cidade, fica a aproximadamente 6 quilômetros do centro. Está situado fora dos limites geográficos da ilha, capital do estado do Espírito Santo. A panela de barro foi inventada aqui em Goiabeira, né? Não foi outro lugar, aqui dentro da antiga Goiabeira. E quanto tempo que o senhor está aqui na panela de barro? Aqui dentro de Goiabeira eu estou aqui desde 1933. O que Agora na panela de barro eu estou mexendo com panela desde 1950. Tá? E em 1933 já tinha alguém fazendo panela de barro? Já tinha. Quem é que fazia? Eram meus tios, avós, tudo fazia. Seus avós? E esse pessoal que você está vendo nesse resto, era menino nesse tempo. Dona Geralda, Tapegilha, tudo era menina nesse tempo. Mas o senhor falou que os seus avós já faziam? Já fazia. Mas os seus avós eram de onde? Daqui dentro mesmo de Goiabeira. Meu avô nascido aqui dentro. E minha avó nascida em Carapina, aqui, município da Serra. E ela fazia panela de barro? A velha fazia. Agora, senhor Arnaldo, outra coisa. Dizem que foram os índios que começaram a fazer a panela de barro. O índio e o africano. O preto africano. Como é que foi esse negócio do índio e do preto? A ideia é do africano. Não é do índio, não. O africano deu a ideia da panela de barro e o índio deu a ideia de botar essa casca para tingir, para dar cor. A ideia de tingir as panelas açoitar, como eles se chamavam, aquela tinta de baixo, chama-se açoitar as panelas. É do índio. A cerâmica de Goiabeiras é indígena.
Das pesquisas que realizamos com a cerâmica indígena, com a cerâmica arqueológica, nós verificamos no estado quatro tradições ceramistas, e dessas 4 tradições ceramistas, uma delas é que persistiu durante os períodos históricos e que foi essa que deu origem à cerâmica popular utilitária de Goiabeiras. A importância é fundamental porque trata-se de um bem cultural que em muitos lugares já não existe mais. Então, no Espírito Santo, essa tradição ligada à culinária, ligada à utilização da panela de barro, como os indígenas faziam, é que tornou essa tradição, até os dias de hoje, tornou popular e tornou utilitária também esse bem cultural, e que hoje é uma marca registrada do capixaba, né? Através dos restaurantes, através nos próprios lares, né? Hoje não se admite mais se fazer peixe em outro tipo, em outra vasilha que não seja panela de barro. São Mateus, município do norte do estado, está situado aproximadamente a 200 quilômetros de Vitória. O seu antigo porto, hoje desativado, é famoso. E foi lá que se iniciou a luta pela preservação do patrimônio histórico do estado, com a restauração do seu casario. A produção da cerâmica popular aqui apresenta nítidas diferenças da cerâmica de Goiabeiras, em Vitória. Cangoma me chamou, disse levanta fogo, cativeiro já acabou. Disse levanta fogo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta fogo, cativeiro já acabou. Disse levanta fogo, cativeiro já acabou. As diferenças são mais notadas nos seguintes aspectos: tipo de barro usado, formato das panelas, o uso de um forno para a queima, a ausência do tingimento com a tintura da casca do mangue vermelho e por se destacar mais na produção de peças decorativas. Esse levanta fogo, cativeiro já acabou. Iaralai, 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 iaralai. Quando esse levanta fogo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Todo o processo de produção das panelas de barro é artesanal. Videomaker de volta, e a gente acabou de assistir um trecho do filme As Paneleiras do Barro, de Orlando Bonfim. Orlando, em 1982, a realidade das paneleiras era uma, né? Faz um contraponto com a realidade que a gente está vivenciando hoje, essa situação que a gente está vivenciando hoje. Olha, a grande felicidade é que hoje as paneleiras são um grupo de mulheres extremamente conscientes da importância que elas têm na sociedade, conscientes do que elas são grandes artistas, que o que elas trazem dentro delas, que esse legado fantástico da panela de barro, não representa apenas a produção de um objeto, né? Elas têm uma responsabilidade social muito grande com a humanidade, né? E elas têm hoje uma organização, né? Uma associação, uma organização que trabalha esse processo já totalmente independente. As paneleiras, felizmente, hoje, até recentemente, elas vinham sendo muito empurradas pelo poder público, principalmente pela Prefeitura de Vitória, quer dizer, desde a eleição de Hermes Laranja, que começou o processo de dar atenção pública, né, à questão das panelas. Depois, numa fase intermediária, depois o governo Vitor veio e encampou a questão da associação na prefeitura, depois Paulo Artung entrou e deu
o galpão fez aquele processo. Então, elas trabalhavam muito com o poder público. Hoje, elas são totalmente independentes. Elas não têm mais essa ligação Felizmente não. Elas têm uma consciência política muito forte também. Elas sabem que elas são poderosas. Sim, porque são organização independente, né? E a partir disso elas... fortes, elas têm consciência desse processo e fazem com que o poder público trabalhe para elas. Mas, pelo visto, agora com relação... Agora surgiu um impasse. Sim. Quer dizer, um setor, né, do Estado que devia preservar muito mais as paneleiras, porque é quem tem mais ganho com isso, que é o governo estadual, um setor do governo do Estado, infelizmente, sem a menor sensibilidade, estabeleceu que vai fazer lá uma estação de tratamento de esgoto. No Vale do Mulembá. No Vale do Mulembá, que é o único lugar do Estado onde tem um barro que as paneleiras precisam para fazer a panela. E naquela região não tem um outro local para eles estarem fazendo essa estação de tratamento? Ah, sim, a estação de tratamento. Procura... Do lado tem uma pedreira que vai ser desativada agora, que fica logo ali depois de onde tem o Vale do Mulembá. Né, que é uma região ideal para eles fazerem isso. Aliás, tem até uma outra solução, quer dizer, técnicos da Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveram um processo de tratamento de esgoto que é da reutilização, inclusive do esgoto, da água, desse processo todo, que eles já conseguiram demonstrar a sua eficácia e é o que a Prefeitura está querendo adotar. Desaparece, inclusive, com a necessidade dessa estação de tratamento. É um processo onde a água depois vai ser utilizada industrialmente, né? Não precisa daquela extensão, pode ser feito inclusive já lá onde tem o famoso pinicão de Jardim Camburi, entendeu? E resolve completamente a situação. Mas isso sem necessidade dessa obra aí. Teria custos maiores em função disso? O custo é mínimo, o custo é totalmente mínimo. E o que eles alegam para ter esse posicionamento? O governo do Estado? Totalmente. A única coisa, a questão que tem é a ignorância. Só. A ignorância no seu sentido mais absurdo. Essa proposta agora vai ser apresentada. A Prefeitura vai colocar essa proposta publicamente na rua, né, desse projeto da Universidade Federal, que é um projeto vitorioso, um projeto que já está sendo levado para fora do Estado, inclusive, e que a Prefeitura vem estudando já há algum tempo. Entendeu? Quer dizer, e a grande... sorte nossa é o seguinte, quer dizer, a panela de barro hoje é um produto tão reconhecido, não só dentro do Estado, mas também fora do Estado, que as paneleiras estão recebendo uma adesão de várias entidades do país inteiro. Quer dizer, eu pessoalmente acho impossível se fazer qualquer dano ao processo de crescimento delas. E o que o Conselho Municipal de Cultura está articulando para... O Conselho, como ele é representado por todas as entidades de cultura do Estado, inclusive com o Conselho Popular de Vitória, né, ele está trabalhando junto com as entidades representativas, não só da área de cultura, mas de vários outros segmentos, para fortalecer esse protesto contra qualquer ato que seja nocivo ao Vale do Mulembá. Até porque a população de Vitória não conhece, mas o que deve acontecer lá, que essa luta seja vitoriosa, é transformar o Vale do Mulembá num parque ecológico, né, onde a população vai ter um ganho maior ainda, porque o parque é lindíssimo. O parque tem cavernas, né, a situação dele é uma situação ideal para você ter um novo parque em Vitória e um parque diferenciado dos que nós já temos, entendeu? Para fazer essa sequência, né, de preservação do município. Dessa tradição, é uma tradição com mais de 400 anos. Muito mais. O Celso Perota tem estudos que comprovam que há mais de 1000 anos ele encontrou fragmentos, né, em Sambaquis, na região da Grande Vitória, onde mostra que a panela de barro ela tem próximo de 1300 anos pelo menos. E como foi o seu contato quando você foi realizar o vídeo lá em Goiabeiras, em 82? Descobriu as paneleiras e a panela de barro? Olha, a panela de barro já era uma coisa que eu era totalmente apaixonado, mesmo antes de vir morar aqui, quando morava no Rio. Gosta de uma boa cozinha também, né? Toda a cozinha que ele fazia, tudo era feito na panela de barro. Sempre fiz, toda vez que eu vinha em Vitória, eu saía daqui carregado de panela de barro, levava, dava para as pessoas no Rio, parentes, amigos, essa coisa toda, entendeu? Então é muito bonita a panela de barro.
sabe? Não é só um tecido, todo o seu processo, porque ele é totalmente artesanal. Artesanal, né? Sabe? E muita gente não entende, mas o barro é especial, a vitrificação dele, que é feita com o óleo que sai da casca do mangue vermelho, né? Que é retirado, que não leva nenhum aditivo, ele é totalmente natural. Ele não só vitrifica o barro para você poder cozinhar, como ele também torna a panela limpa, onde aquele óleo não permite que a panela crie fungos, bactérias. E esse óleo é extraído dessa casca, mas eles pegam e fervem esse... Não, ele é colocado em qualquer recipiente, com água, ele fica ali, o óleo sai e se transforma, ele vira óleo, aquela água, né? Vira um óleo grosso, vermelho escuro, quase preto, e na hora que ela sai do forno, eles açoitam a panela, como eles chamam, né? Com uma vassourinha, com esse óleo, e aquilo entranha e vitrifica. E limpa a panela. E hoje a panela ela não se resume só na panela, porque quando fala panela, todo mundo pensa logo naquela panela grande e tal, porque você vai a vários bares e restaurantes da Grande Vitória e até fora daqui de Vitória, você encontra porções desde o prato caldinhos. até prato, recipientes para caldo, para sopeira, para molheira, para fazer o feijão, para o arroz. Né? Você tem também o fogareiro. Sim. E tem um núcleo que produz panelas de barro lá em Guarapari. Mas parece que há uma diferenciação aí, há uma rixa. Aí é uma briga feia, uma briga complicada pelo seguinte... Eles usam barro do Mulembá também? Não. Esse já é um complicador. E outra coisa é a seguinte, a marca Panela de Barro Capixaba é das paneleiras de Goiabeiras. Sim. É exclusivo porque é um processo milenar, é um processo complexo, que está sendo alvo, inclusive agora, do primeiro registro histórico no país, através do Ministério da Cultura, do IFAM, como bem imaterial. Quer dizer, todo o processo está sendo, praticamente como se fosse um tombamento. Sim. Né? E vai ser o primeiro no Brasil, né, de uma lei nova que foi criada. Tá? Então, e essas outras panelas, né, não só é a questão da falsificação, é a questão que ninguém sabe como é que ela é feita. Sim. Elas não são artesanais, são panelas industriais, quer dizer, não sabe como é que ela é queimada, sabe que tipo de barro é usado. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser resolvida legalmente. Não tem aquela questão da tradição. Não é só a tradição, é também essa questão de não se saber com que ela é atingida. Né? Como é que ela resulta depois na sua utilização. Né? Ela racha, ela quebra fácil, ela estraga a comida, ela polui, enfim. É uma situação complicada que precisa ser resolvida. A proposta das paneleiras de se criar esse selo, não só o selo de qualidade, mas essa marca, né, das panelas de barro capixaba, porque você viaja, somente nas BRs aí, somente em direção ao Rio, você encontra muita plaquinha, né, lá, panela de barro capixaba, panela de barro capixaba, 3 por 10. Entendeu? E, pô, é fazer um uma absurdo, promoção. Né? É um absurdo porque essa panela de barro tem essa história de luta, tem essa história de resistência, é uma coisa que era feita pelos índios que habitavam, né, o estado, né? Tem já essa outra questão de que pode ser um bem em extinção, né, se não se conseguir resistir mais uma vez, e não pode ser assim depreciado. Com certeza. Orlando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a gente você. espera que a cultura capixaba seja sempre preservada e que você continue documentando-a e lutando para que isso aconteça. Tá bom? Obrigado. Videomaker fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço. Se cuidem.